Olá, pessoal. O pessoal tá chegando aí. Olha, como eu já conversei com vocês em outras lives, eu vou dando tchauzinho, mas eu... Oi, Dê, Ana Paula. Só que enquanto eu estiver na explicação, eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês, tá? Então, vocês podem mandar as perguntas para mim depois, que aí eu vou respondendo, aí vou dando atenção a cada um de vocês. Tá certo? Cid. Bom, esse caso aí de hoje, esse é o famoso Zodíaco. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Ele era um serial killer que aterrorizou aí a Califórnia nos anos 60 e 70 com cartas criptografadas. Então, tem até um filme agora no Netflix. Então, quem quiser, assiste lá. Vocês vão ver que eles chegam ao assassino pelos traços de letra, né? pelas semelhanças entre as cartas que ele deixava e traços de assinatura dele. E ele tem muitas particularidades na letra dele, né? Que levam a gente aí a fazer algumas suposições. Então, como eu gosto de sempre começar pelo começo, vocês já sabem que quem escreve é o cérebro, né? Isso é muito importante frisar sempre, porque a gente começa a ter uma outra visão da escrita, ter uma outra interpretação dos traços. Então, quem escreve é o cérebro e a mão ela só responde aos impulsos cerebrais. Então, por isso, ninguém copia a letra de ninguém e ninguém tem a letra igual a de ninguém. Cada um de nós tem uma letra diferente. Da mesma maneira que nós temos a nossa forma de falar, gesticular, de sentar, de se vestir, a gente também tem a nossa maneira de escrever. Então, ela é uma expressão, ela é um registro gráfico do pensamento. Por isso, a gente consegue chegar até as pessoas, por isso também existe a perícia, né, que identifica aí os traços de escrita. Nesse caso de hoje, eu fiquei tentando buscar algumas características que eu conseguisse passar para vocês com maior clareza, de forma que vocês conseguissem entender aqui sem ter o curso, né? Claro, aqui é só um tira-gostozinho, a gente ninguém vai sair daqui pós-graduado em grafologia. Mas a ideia é passar para vocês como é que é a metodologia, como é que a gente se baseia, em que características a gente se baseia para tirar algumas conclusões. Então, nesse caso aqui, uma característica aqui que a gente observa, que fica muito clara, é o desligamento entre as letras, né? Se vocês forem observar, eu acho que dá para ver bem aqui, ele tem uma escrita muito desligada. Então, isso significa que a pessoa ela pode ter dificuldades em formar conexões emocionais saudáveis. A ligação entre as letras ou o espaçamento entre palavras e linhas, ele indica o espaçamento que a gente estabelece com o outro, né? A pessoa que está... o quanto a gente quer se aproximar ou não das pessoas. Então, as escritas que são mais concentradas, tanto entre palavras quanto entre linhas, são pessoas que gostam do convívio, gostam de estar com outras pessoas, trabalham bem em equipes. E as escritas espaçadas são pessoas que trabalham, que gostam mais de trabalhar de forma isolada, sozinha, no campo, né, na rua. Então, são naturezas, né? Não é a escrita, não tem nem bom nem ruim, não tem positivo nem negativo. Isso são apenas naturezas. Mas esse desligamento dele, então ele tem aqui duas características, né? Ele tem tanto o espaçamento entre palavras e letras
ele tem um bom espaçamento, um espaçamento grande, além do normal. Ele não tem nenhuma conexão. Se a gente for olhar letra por letra, ele não junta nenhuma letra. Esse espaçamento entre letras e esse desligamento de letras, na verdade, ele vai dizer respeito às conexões emocionais. Então, diz respeito a uma pessoa com dificuldade de estabelecer, uma pessoa mais fria, mais distante, que tende ao isolamento, que pode se sentir desarraigada do mundo, ela pode se sentir fora de contexto, ela não se sente pertencente. Quanto mais ligada à letra, mais pertencente é a pessoa, mais ela forma laços, mais ela busca o contato. Então, a gente tem aqui um espaçamento entre letras e também entre palavras. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um caminho de rato. Quem já fez o curso aí comigo, tem algumas pessoas aqui com a gente, já sabe que o nome disso aqui é chaminé, ó. Esse espaço em branco é como se fosse um caminho de rato, né? A gente vê chaminé aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma chaminé. Chaminé é ansiedade. E pode ser angústia também. E, por falar em angústia, ele tem várias vogais esmagadas. As vogais são as letras mais importantes da redação. São as letras que vão falar do eu. A gente até já tinha comentado isso aqui numa outra avaliação, que foi a do Ted Bundy, né? A gente também já tinha comentado sobre ele. Essas letras esmagadas, as ovais esmagadas, ou vogais, né, ou ovais, na verdade nós grafólogos chamamos de ovais, mas pode se chamar de vogais também. Elas esmagadas diz respeito ao eu esmagado, é a pessoa muito angustiada, né, e ele tem vários sinais, tá? Então isso é uma outra característica. Mais uma outra observação, ele tem alguns traços de M's e N's em forma de fio, que a gente chama de escrita filiforme. Ela vem do italiano fili, que diz respeito a fio. Sabe a letra do médico, que fica esticadinha, como se fosse um fio? Pois é, daí que vem o termo filiforme. Então, ele aqui faz algumas... ele tem alguns M's e N's que são em forma de fio. Ele tende um pouco a esticar a letra, como se ela fosse elástica. Tá? Então, essas características, claro, não faz de ninguém um serial killer, não é isso. Mas a gente tenta traçar, tenta buscar algumas características na escrita que nos leve aí a um perfil, né? Então, nesse caso, a gente tem aqui também uma outra letra dele. Aqui atrás eu tenho uma outra redação. Vou tentar aproximar aqui para vocês. E aqui, bom, vamos lá. Aqui também a gente tem bastante espaçamento, quer dizer, é uma característica que ele mantém. Na linha de cima, aqui no texto de cima, ele é um alinhamento descendente. Então, a gente pode perceber que as linhas, elas descem. A gente só trabalha em papel sem pauta, porque a direção das linhas vai falar do nosso grau de entusiasmo, ânimo, coragem, vontade, luta, energia. No caso dele, as linhas vão descendo. Ó. A gente percebe, principalmente aqui no final, que a linha é descendente. O alinhamento descendente vai falar de pessoas que tendem ao desânimo, cansaço, abatimento, pessimismo, depressão. Então, são características que a gente vê bastante presentes aqui. De novo, a gente pode observar a questão das ovais esmagadas, que dizem respeito ao eu angustiado, né? E aí fica bem característico. Aqui embaixo, nesse outro texto, a gente vê bastante retoque, né? O retoque... o que acontece? A pessoa, quando escreve, ela pode ou dar só um risco, mostrando que errou, ou então ela pode voltar e refazer. Então, a pessoa, quando volta e refaz, quer dizer, a gente chama de retoque, quer dizer, ela volta e retoca, volta e retoca. E aí ela fica nesse mecanismo que ela não consegue finalizar o que ela começa. Ela está sempre voltando e refazendo, voltando e refazendo. Isso diz respeito a uma necessidade de clareza, necessidade de ser compreendido, insegurança muito grande, dificuldade de tomar decisão.
é um sinal de angústia. Então, quando essa característica está muito acentuada, a gente pode ver que é uma angústia que está acentuada. A gente já tinha visto aí a questão, de novo aqui, ó, a chaminé, ele faz aqui a chaminé, né? Aqui no texto, ele tem também caminhos de rato. Então, essa característica ela se repete. A questão dos retoques é bastante clara, né? E uma outra coisa é o borrão. O borrão é uma característica aqui que chama atenção. O borrão, quer dizer, a gente tem a forma de correção, que é só quando a pessoa corrige um erro. A gente tem o retoque, que é quando ela volta e retoca, e a gente tem o borrão. Seriam as 3 maneiras que ela tem de reparar o erro, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente está avaliando não é se ela erra ou não. O que a gente avalia é o que ela faz quando ela erra, de que maneira ela reage diante do erro. Isso aqui não é um bom sinal. A pessoa, quando ela faz o borrão, ela está encobrindo o erro. É como se ela não quisesse, ela não assumisse os erros, né? Como se ela não sabe lidar com os pontos fracos. Ela não quer que os erros apareçam. Então, ela encobre o erro e ela rabisca de uma tal maneira que você não consegue ler o que está escrito embaixo. Então, essas características aí, elas estão bastante visíveis, né? A gente falou aqui de características relativamente negativas e então é o que a gente completa aí hoje o nosso perfil. Tá? Para quem quiser, tem um quadro aqui, ó. Esse quadro, a gente até pega esses quadros na internet, isso tudo é tirado da internet, vocês podem lá acompanhar. Tem livro, o mesmo livro que eu comentei do Ted Bundy, esse de grafologia criminal, né? Ele fala, né? Ele traz aqui também a questão aí da avaliação das letras do zodíaco, quer dizer, ele foi um caso bastante estudado, ele é um caso, né, que desperta muita curiosidade. Aqui eles conseguem fazer, né, isso aqui é retratado no filme, como é que eles chegam, né, pelas características em comum, pelas características que ele repete nos códigos das cartas que ele manda e com a letra dele. Então eles fazem esse paralelo e conseguem então chegar a ele, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né, o nosso tira-gosto de hoje. Aí foi para dar aí falar um pouquinho mais sobre serial killers. Na segunda-feira que vem, nós vamos ter uma outra live, mas aí vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo com o Rui Soares, ele é um parceiro nosso de trabalho, ele fica em Natal, e nós vamos fazer uma dobradinha de uma entrevista. Ele vai buscar, né, vai fazer algumas perguntas sobre grafologia e eu vou fazer perguntas a ele sobre perícia. Então a gente vai variar um pouquinho aí o nosso bate-papo, tá? Como vocês já sabem, tem os livros de grafologia, tem o pessoal aí já está comprando, eu fico bastante satisfeita. A grafologia, esse é de competências. Inclusive, quem for fazer o curso de grafologia avançada agora vai receber esse livro. Ele fala aí, traça são 108 competências, então você pode identificar, aí vai fazer parte do material didático. Tem também aqui o de grafologia e profissões, é para quem trabalha com orientação vocacional, então são 58 profissões, e aí vocês vão poder também buscar aí a profissão de vocês e de pessoas aí que vocês tenham interesse. No YouTube, nós temos agora o nosso canal e estamos oferecendo mini cursos, um valor simbólico de R$25 cada aula. Então, quem quiser assistir aí também é só falar com a gente passa o link e a pessoa tem acesso. Vocês já sabem, a gente também tem um quiz, eu vejo que bastante gente responde, o quiz é bem legal, ele não vai dar se você é serial killer ou não, vocês podem ficar tranquilos, tá? O quiz ele vai dar só características gerais de personalidade, comportamento, inclusive comportamentos de trabalho, né? Características como organização, criatividade, liderança. Lá no site vocês podem responder o quiz. E toda sexta-feira a gente tem o blog, o blog Sextou. Vocês podem mandar a análise a letra de vocês, que a gente vai fazer uma análise, é um blog gratuito. E toda sexta-feira, a cada sexta-feira a gente publica uma análise diferente, tá?
Fiquem tranquilos que eu sempre mando a análise antes para ver se vocês concordam ou não. E já antecipando, vocês já sabem, está vindo aí o livro novo, né, Grafologia Forense, que é como é que a gente identifica sinais de tendência a crime e agressividade pela letra, tá? Então aí a gente em breve vai estar postando aí para vocês. E para fechar é o certificado, tá? Mandem para o meu e-mail, da mesma forma que vocês escreveram para mim, manda lá para mim o e-mail, dando um ok, dizendo que vocês assistiram e nome completo, por gentileza, do jeito que vocês querem o nome no certificado, tá? Senão eu não vou ter como saber. Pessoal, obrigada aí pela atenção, obrigada aí pela presença de vocês, obrigada aí pelos coraçõezinhos. Quem tiver pergunta é só mandar para mim, que eu respondo para vocês. Tá ok? Então tá jóia, pessoal. Boa semana aí, até segunda-feira que vem.